noite. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui, tá? É uma honra, na nossa primeira palestra, trazer o grande Dr. Lídio aqui e dizer que a nossa comissão está de portas abertas, não só para vocês advogados, como também para a sociedade, que temos hoje dois colegas aqui que vieram prestigiar nossa palestra. E queria dizer que vocês se sintam em casa, que a OAB é nossa, tá bom? Vou passar a palavra à doutora Karina, que vai falar um pouquinho também. Boa noite a todos. Eu sou a doutora Karina, sou a vice-presidente da comissão. E nós tivemos a ideia hoje de trazer o William, que é uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, que vai falar para a gente um pouquinho das tecnologias assistivas para pessoa com deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão. Vou passar a palavra para ele, mas nós decidimos esse tema porque dia 27 de junho agora é o Dia Internacional do Surdo Cego. E ele vai falar um pouquinho, levando para a questão do deficiente visual. Tá? Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. Meu nome é William, sou do interior de Goiás, moro aqui em Brasília já tem 12 anos. Vim para cá em busca de tecnologias assistivas, para concluir o ensino médio, concluir o ensino superior. Agradeço você, Saúde, por essa oportunidade, agradeço a Karina, em nome do presidente da Seccional de Brasília, Samuel, Isso. Satisfação conhecê-lo. Bom, se a gente iniciar pela tecnologia, a tecnologia assistiva ela foi inserida como elemento jurídico da norma que garante o direito ao cidadão com deficiência nos Estados Unidos em 1988. E de lá para cá, essa palavra ela tornou-se um objeto de oportunidade e garantia de autonomia para as pessoas com deficiência. Nós somos signatários, o Brasil é signatário, todos aqui sabem disso, todos vivenciam isso na prática jurídica diariamente. Nós somos signatários de uma convenção muito importante, ela tem status de emenda à Constituição. Ela trouxe para nós brasileiros com deficiência, segundo o último censo, 1/4 da população aproximadamente tem algum tipo de deficiência. Ela trouxe a oportunidade da gente concretizar de uma vez por todas a política pública para a pessoa com deficiência. Ela trouxe a oportunidade de nós termos uma visibilidade. Ela tira aquela política assistencialista e nos dá autonomia para nós mesmos falar do que é bom para a gente. Tanto é que ela carrega um princípio, um lema chamado Nada sobre nós sem nós. Isso aí, todos nós já temos isso consolidado em nossas mãos. Veio a LBI ratificando também tudo que essa convenção traz, tudo que o decreto que a ratifica traz. E a LBI ela traz a tecnologia assistiva, assim como a convenção, assim como lá nos Estados Unidos desde 1988, diversas possibilidades. Tecnologia assistiva ela sempre é comungada também com o conceito de ajuda técnica. Ela traz a possibilidade disso daqui, que é uma lupa, para eu fazer a leitura, eu aproximo para ampliar o texto. Isso aqui é um produto. Ela traz a possibilidade de metodologia, ela traz a possibilidade de prestação de serviço, por exemplo, a terapia ocupacional. Ela traz a possibilidade de estratégias. Tecnologia assistiva, às vezes, as pessoas, por desconhecer a essência do que é para servir a tecnologia, que é para nos dar autonomia, para a gente ter menos impedimento, para a gente ter menos barreira, às vezes fica aquele viés de é alguma coisa relacionada a produto que tem tecnologia igual uma cadeira dessa. E o conceito ele vai muito além. Por que ele vai muito além? Quando a gente fala que a tecnologia assistiva e
a ajuda técnica, ela traz a possibilidade de serviços, ela traz a possibilidade da gente elaborar metodologias e estratégias, é para a gente vencer, a exemplo, a barreira da carteira de identificação da pessoa com deficiência aqui no Distrito Federal. Hoje já é permitido, todos nós sabemos, constar a condição de pessoa com deficiência na nova carteira de identidade. Mas qual o processo? Quem que vai fazer essa avaliação? Então, qual a estratégia que a gente tem que vencer para fazer com que a Polícia Civil, que faz a emissão, possa constar a nossa condição de pessoa com deficiência? Porque hoje, na prática, a Polícia Civil, ela entende... a gente já teve uma conversa, enquanto eu fui diretor de políticas públicas na coordenação por 6 meses, os 6 últimos meses do ano passado, e uma das nossas conversas foi justamente nesse sentido. Às vezes, os servidores públicos ou outras pessoas que estão vinculadas na elaboração da política pública, ele não faz, não é porque ele não quer, porque ele não sabe fazer, ele não entende do nosso conceito, ele não entende da nossa necessidade. Às vezes a vontade de ajudar é tão grande que acaba atrapalhando. E a adoção da política pública, da Polícia Civil hoje, para fazer constar a nossa condição de pessoa com deficiência na nova carteira, é a pessoa apresentar o passe livre especial. Ora, o passe livre é garantido para pessoas carentes, e quem é deficiente não é carente. Não vai ter direito de constar a sua condição na nova carteira de identificação, na nova carteira de identidade. Então, assim, eu dei esse exemplo porque a tecnologia assistiva, ela mistura tudo isso. Ela vai de encontro a tudo aquilo que viabiliza a diminuição das nossas barreiras e que facilita o nosso dia a dia. Outra preocupação, avaliação biopsicossocial. Quando uma tecnologia assistiva, ela me dá garantia de autonomia e acesso à informação, por exemplo, com essa lupa, a minha condição de deficiência vai ser diminuída? Não sei. É uma coisa que a gente tem que ficar muito atentos com isso, juridicamente falando. O Brasil, de forma embrionária, ele aplica esse modelo biopsicossocial ainda muito embrionário, muito iniciante mesmo no INSS. E você vê os mandados de injunção, você está vendo a problemática de tudo isso. Por quê? Segundo o modelo do INSS, a equipe multidisciplinar, disciplinar mesmo, né? Ela é formada por um assistente social, por um médico, multiprofissional. E a gente tem que defender que essa equipe, se tiver, claro, tem que ser formada por um de nós também. Não é biopsicossocial? É uma mistura de legislação, é uma mistura de conceito de deficiência e uma mistura de interação com o meio. Quem que vai falar dessa interação com o meio, a não ser nós que vivemos as barreiras? Quem que é legítimo para isso? Quem que é legítimo para falar da política pública para o negro? Quem que é legítimo para falar da política pública para o LGBT? Nós, de modo em geral, nós só vamos conseguir sucesso, gente, e efetivação de uma política pública quando ela for criada por pessoas que a utilizem. Eu não posso discutir o que é bom para o Saulo sem a presença do Saulo. A gente fala assim, nossa, filho, você está falando uma coisa óbvia. É óbvio, gente, mas as coisas não acontecem dessa forma. O Bruno, não é isso? Bruno relatou aqui uma dificuldade que eles estão tendo agora. Claro, vão vencer essa barreira, vão construir um novo método, uma nova metodologia, uma nova estratégia para vencer essas barreiras dentro do OAB com relação à nossa causa. Mas imagina só uma comissão que representa as pessoas com deficiência não ter atas registradas, não ter registro de atas. Então, assim, não quero aqui citar quem não fez ou por que não fez, mas eu falo assim, está havendo tanto de
pequenas atitudes que nós, enquanto pessoas com deficiência, precisamos evoluir. Quantas estratégias, quantas ações afirmativas, quantos modelos nós vamos ter que criar para garantir a empregabilidade da pessoa com deficiência. Isso é uma tecnologia assistiva, é serviço, é estratégia, é metodologia. O que falta mais para a gente ser visto? Porque eu sinto, eu já passei por vários lugares, como estagiário e etc. Eu sinto assim, tem 3 pessoas no ambiente de trabalho, eu tenho deficiência. Parece que eu tenho que me dar o máximo, que a gente chega a ficar doente, para que a minha produtividade seja equiparada aos demais. Isso já é nosso. Vocês sabem que a gente já faz isso naturalmente. Eu não sei porquê, mas a gente já faz isso naturalmente. E a gente adoece por isso. Então, assim, quando me deu uma... Eu não sei se todos sabem, o Windows, ele tem uma lupa. Você vai na parte de pesquisa lá do menu inicial, digita lupa, a palavra lupa, e vai sair essa lupa na tela, na área de trabalho. Ela tem vários modelos. Ela tem a ancorada, que é a que eu utilizo, que é onde é que o cursor do mouse passa, aqui sai ampliado, nessa, como se fosse uma régua, que é a lupa. E tem ela no formato da tela inteira. Eu não utilizo um computador sem essa lupa. Quando eu vou utilizar o PJE, por exemplo, ele diminui, como a lupa ela pega um pouquinho da tela, o PJE diminui a imagem automaticamente. Então, por exemplo, talvez aquele menu que fica lá embaixo, assinar, eu tenho que tirar a lupa, subir a tela para ir assinar. Para quem enxerga, não, está lá a telinha bonitinha, tamanho padrão, tal. Então, imagina se eu não tivesse uma lupa como ferramenta de trabalho, como que a minha produtividade seria medida? Não seria medida. E eu ficaria sem emprego, porque eu não ia saber usar a máquina. Eu tive acesso a um computador, eu tenho 30 anos, eu fiz 30 anos agora em março, dia 30 de março. Meu primeiro acesso a um computador não foi porque meus pais não tinham condição, não tem nada a ver com isso, mas eu tive o primeiro acesso a um computador, a um curso de informática com 18 anos de idade. E eu sei que cada um de vocês aqui tem uma história sofrida tão quanto ou pior. Mas imagina só, eu passei o ensino médio com todos os meus colegas sabendo gravar, na época era MP3, as músicas da MP3, eu tinha que pagar para ter acesso a um negócio desse, sempre que eu tinha capacidade, só não tinha acesso. E assim, eu estou falando muito assim de problema, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, que a lei brasileira de inclusão, ela traz esse legado, ela ratifica a convenção da ONU que versa sobre os direitos da política, os direitos da pessoa com deficiência. A gente tem um ordenamento jurídico com relação a legislações, às normas, etc. Fantástico. Então, assim, eu acho que o que está faltando é a gente usar essa essência da tecnologia assistiva, que é uma estratégia, uma ação, uma metodologia para a gente vencer essas barreiras de uma vez por todas. A gente já tem garantida, já foi uma luta pelos nossos guerreiros do passado, desde a Constituição garantir direito para a gente, e eu acho que a gente tem, no mínimo, principalmente, eu falo com os colegas que são servidores públicos e que estão na condição de cota. Quando eu chamo eles para ir para a manifestação, a Karina mesmo vive uma dupla jornada o tempo todo, querendo sempre o bem de todo mundo. E eu tenho uns colegas que quando eu chamo eles para construir pelo menos um documento, porque eu faço um trabalho voluntário na Associação de Deficientes Visuais, e quando a gente chama assim para construir um documento, ele tem audácia, isso para mim é audácia, de falar que não vai participar disso. Poxa, se você está num concurso público, parabéns, você tem mérito, mas se você ocupar a cota é porque alguém ficou noites de sono perdida lá atrás para garantir isso para a gente hoje. É o mínimo de você ocupar hoje e ajudar as pessoas que vão ocupar também em outros cargos, em outros serviços públicos, se for essa a sua vontade de seguir a carreira pública. É cansativo? É cansativo.
Quem falou? A vida de pessoas com deficiência e sem deficiência é cansativa. A vida de... Eu sou pai agora, então, modéstia à parte, uma bebezinha linda. Eu chego em casa cansado também por causa dessa correria, etc. Você vê um bebezinho daquele. A gente levou para vacina de 2 meses. Aí a gente falou, nossa, ela chorou tanto. Aí eu falei assim, aí a mãe sempre é mais sensível, né, nessa questão. E eu falei assim para minha esposa, olha, isso é só um pedacinho do que a vida vai oferecer para ela aqui fora. Uma simples vacina, ela está chorando, que é uma bebezinha, não entende e tal. Agora você imagina o quão de barreiras vai ter que ser superadas. A gente já está passando por dificuldade agora, você imagina as pessoas que estão vindo por aí. Mas é o ciclo, é a dinâmica do mundo. E é isso, gente. Eu quero ouvir também de vocês. Eu acho que quando eu falei do bate-papo, eu sei que cada um de nós aqui tem uma história fantástica. Mas o que eu quero sair daqui pelo menos com a missão, que a gente leve isso como missão. O que a gente pode fazer mais de concreto? Porque às vezes as pessoas, a gente tem um colega que a gente não comunga das mesmas ideias de um grupo da rede social, de WhatsApp, que ele fala, eu ocupo isso, ocupo aquilo, sou isso, participo disso. E a vontade, eu não gosto de confrontar as pessoas, eu não gosto de confrontar pessoas que eu vejo que não vale a pena na ideologia. Não desmerecendo, mas eu vejo que se eu for confrontá-lo, eu não vou ter, vai ter, sabe, em vez de ter discussões de ideias, vai ter brigas. A vontade que eu tenho de perguntar, apresente apenas um relatório de atividades de um desses cargos que você ocupa. Não tem, gente. Não tem. Então a gente tem que estar com o olho clínico. O olho clínico. Dar as mãos para as pessoas que não têm deficiência, que são milhões de pessoas que estão dos nossos lados. Imagina só, 45 milhões, né, em números aproximados. Considerando que cada um tem um pai, cada um tem uma mãe, gente, 150 milhões de pessoas têm contato direto com a pessoa com deficiência. O Brasil tem aproximadamente 200 e poucos milhões de pessoas. Então, por que as coisas não vão para frente? Por que as coisas demoram muito a ser efetivadas? Por que eu tenho que pagar 5 mil reais, não essa, mas 5 mil reais numa lupa eletrônica? Se eu quisesse formar, eu tive que comprar essa lupa. Fiz rifa na época, entre famílias. Sendo que a lupa nos Estados Unidos custava $700. E a LBI, ela traz isso, que o Brasil tem que incentivar, ou diminuir, ou isentar completamente nós de impostos em tecnologias assistivas. Por que isso não acontece? Então, sim, foi mais uma reflexão, eu quero também ouvir de vocês, que eu acho que nós podemos mais, só que só podemos mais juntos. Beleza? É isso. Eu quero só fazer uma observação, né, que o William falou em relação às tecnologias assistivas, que hoje, na Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, a ausência de tecnologias assistivas e adaptações razoáveis é considerada discriminação. E é Perfeito, bem lembrado. E uma simples rampa que a gente não encontra, né, caracteriza discriminação à pessoa com deficiência, que pode, um banheiro também, né, que não é adaptado, é considerado crime. Eu já advoguei nesse sentido, né, fiz a defesa e conseguimos êxito no cliente em relação a isso. Uma simples porta, né, que tem que ter a largura de 80 centímetros e não tem, já inviabiliza o uso do cadeirante. Né? É só um alerta também. Eu só fazer uma demonstração aqui, que a gente acaba esquecendo tanta coisa. Aqui o celular simples, ele é um Android, ele tem Android, né, o sistema operacional. Aqui é uma tecla de atalho. Aqui está escrito Talkback, né, um leitor de um software, leitor de tela. Isso aqui é uma política pública do Google, por exemplo. Essa política pública, você vê, é uma política pública de uma empresa fora do Brasil.
Só isso daqui, gente, ele lê tudo, né? Só isso daqui já faz com que eu tenha acesso, por exemplo, eu pego aquela senha de banco, eu tenho que tirar a foto, dar o zoom e ficar com o celular desse jeito aqui, ó, quando não tem aquele painel que diz, que fala. Porque você chega, tem painel sonoro? Tem, aí você sente igual um retardado, aí o pai, não, sonoro que eu quero saber, você vai falar a senha pra mim, ué. É isso que eu quero saber. Então, assim, isso, com essa câmera aqui, que tem como a gente mudar também, ela tem o próprio zoom, e aí é onde é que vai entrar a tecnologia da Google. Além desse zoom, ela tem um toque de ampliação. Então, ó, amplia mais ainda. É com isso aqui que às vezes eu venço algumas barreiras intuitivas. É uma tecnologia de fato. Não é uma estratégia, não é ação, mas com certeza para existir-la, alguém lá atrás fez a provocação. É isso. Não, ele quer falar sobre ele também. Ah, ele quer falar sobre Mesmo ele? jeito que ela... Pode falar, fica à vontade. À vontade. É que às vezes a gente, né? Aí ele fala que ela vai falando. Então, ele é surdo também, como deficiente igual a todos aqui. Muito inteligente. Só que o pai dele fala que tipo, não pode andar na rua, você é doido. Eu também, porque, tipo assim, ele é como todos nós, né? Tipo, ele acha que só porque ele tem a deficiência, ele acha que não é capaz de andar na rua sozinho. Ele fala, eu sou capaz sim. Eu só não escuto. Eu sou como você. Eu tenho vontade de fazer faculdade de perito. Mas ele sabe que no futuro pode ele não conseguir emprego por causa disso. Pode pagar tudo, passar no concurso, se formar e quando for arrumar um emprego não conseguir. Não quer porque é surdo, porque acha que não é capaz. Eles têm que entender que a pessoa é só surda. Por dentro ela é como qualquer um de nós. Ele tem muita vontade de crescer, mas o povo discrimina ele demais. Todos os dias. Eu tô falando igual você também, por causa do olho. É capaz, todos somos capazes. Engenheiro civil também. Ele também já pensou em fazer engenheiro civil. Só que ele já pensou, não vou, quando chegar lá na frente, não vou conseguir um emprego por causa disso. Falar, não sou capaz. Todo mundo pensa que surdo não é capaz. A maioria acha que ele é minoria e acha que ele não é inteligente como ele é. Mas ele falando, é a vida, né? A gente não... Ele falou que às vezes queria que ele trocasse de lugar com ele, pra saber como é que ele sofre todos os dias por causa disso. Ele falou, eu sou deficiente, tá bom. Agora vamos trocar de lugar pra você ver o que eu passo. Tá falando, tipo, ela passou no concurso e ele também. Vamos dizer que ele passou no primeiro lugar que ela. Vão chamar ela porque escuta e não vão chamar ele porque é surdo. Sendo que ele pode ter mais capacidade do que ela. Isso já não é possível. É. E aí, Qual que é o nome dele? Diego. Diego. Eu só queria fazer uma pergunta pro Diego, pode? Pode?
Eu só queria saber assim, se quando ele chega no local para ter atendimento, e esse atendimento é frustrado por falta do serviço de interpretação em Libras, qual a atitude que ele toma? Ele vai para casa? Escreve o nome. É uma adaptação natural. Não é a mais adequada. Escreve. Ele já sai com um bloquinho dentro da bolsa, alguma coisa assim. Pra já chegar no lugar, não ter, ele já vai acostumado, escreve. Mas ele não desiste, né? Não. Não, muito difícil. Ainda bem que ele tem o português, né? Exatamente, Todos porque têm. nem todos têm. Ele fala, muito difícil desistir. Eu tô falando que no passado não tinha aquela... Quando a gente fala, escreve já, né? Falou que não tinha. Hoje, a nova tecnologia tem. Se ele fizer, tipo, sinais da Libras, aí tem isso que fala, o que tá É um avatar. Sim, exatamente. Agora, ele escreve no celular e o avatar fala o que ele quer, o que ele tá mostrando. Aí é mais fácil pra ele, em qualquer lugar que ele vá. Muitas pessoas agora estão conhecendo, agora estão usando. Tem algumas empresas que estão até, o SEIB mesmo está colocando nos seus portais esse avatar, né? Trabalho mais de responsabilidade social que tange a inclusão. Né? Então eu estou vendo até que as empresas que têm essa visão sistêmica, elas estão trabalhando com essa questão da inclusão mais do que as políticas públicas mesmo. Bom, o que eu sempre falei durante a campanha, eu depois falei que Samuel pra caramba. E acho que nós, como culturalmente, nós temos que interiorizar isso. O brasileiro pensa demais em governo. E as principais mudanças no mundo aconteceram de dentro para fora, e não de fora para dentro. Revolução Francesa, Revolução Americana e vai. A sociedade precisa se mobilizar, mas se mobilizar de verdade. Porque vamos parar com aquele discurso dividido que no Brasil não existe preconceito. Existe muito. E não é só velado, não. Tem preconceito explícito, sim. Então, enquanto a gente não se mobilizar, e eu não digo só as pessoas com deficiência, não, é mobilizar a sociedade civil. Enquanto nós não formos realmente politicamente organizados, no sentido aristotélico de política, que é política para Aristóteles, seria eu conversando com vocês, estou fazendo política. Então, enquanto não houver essa organização, nós não vamos para frente. Nós vamos continuar sendo um país subdesenvolvido, um país em que a educação é deixada de lado de propósito, em que eu, por exemplo, já que ele deu um testemunho, hoje se fala muito em inclusão de pessoas com deficiência em escola. Eu tenho 37 anos. Eu estudei a minha vida inteira, fora a faculdade de pós-graduação, na Católica, no Centro Educacional Católico de Brasília. Eu passei 13 anos lá dentro. Fui o aluno mais conhecido e respeitado de lá. Só que na minha época, não se falava em inclusão. Havia aluno com deficiência na Católica. Física. Bruno, você não é deficiente físico? Não. Eu tive paralisia cerebral em decorrência de erro médico na hora do parto. E ainda hoje, em 2019, o conceito da sociedade a respeito de uma pessoa com paralisia cerebral é ridículo. Porque
se eles acham que uma pessoa... É óbvio que existem esses casos, mas eles acham que uma pessoa com paralisia cerebral tem que estar deitado numa cama em estado vegetativo com cara de besta. Mas é verdade. Então, são essas quebras de paradigmas de preconceito que nós temos que fazer. Mas eu acredito assim que antigamente, igual você falou, você a vida toda estudou em uma escola convencional, que não houve a diferença da pessoa com deficiência com uma pessoa que não tem uma deficiência. Mas antigamente era separado. Então as pessoas cresceram sem ter um contato dentro da escola, no meio da escola, com pessoa com deficiência. Então o preconceito é aquilo que você imagina ser. Sendo verdade ou não, você colocando aquilo na cabeça e você cresce com aquilo. Qual que é a importância de hoje a gente estar fazendo palestras em escolas, em faculdades, de estar tendo esse debate, de mostrar via rede social? É justamente para quebrar esse mito que as pessoas cresceram imaginando que deficiente é aquele que está em cima de uma cama, paraplégicos. Antigamente acontecia isso de verdade, os pais escondiam, tinha vergonha, a falta de acessibilidade fazia com que realmente você não saísse de casa, né? Eu tenho 18 anos de cadeira de rodas. Quando eu tinha 15 anos eu caí de cima da laje e fiquei. Quando eu saía, não existia o ônibus adaptado, não existia nada, eu saía e assim, eu tinha vergonha de sair, de tanto que as pessoas me olhavam quando eu saía. Hoje você vê pessoas trabalhando, tendo vida ativa, naquela época você não via. E justamente por não existir, as pessoas olhavam mais. Hoje eu ando normal em tudo que é lugar e o contato é normal. Então, hoje eu acredito que assim, esse trabalho que está sendo feito agora, essa união da pessoa com deficiência, a rede social em si, a internet, fez com que isso disseminasse mais, né? Mas naquela época, existia essa diferença do ensino especial para o ensino regular, né? Que hoje já não existe mais, está sendo quebrado. Eu acho que é um processo e que isso que a gente precisa trabalhar mais para que realmente a gente tenha a efetiva inclusão, né? A gente não precisar nem falar de inclusão, de ser uma coisa normal, a gente não precisar cobrar a inclusão. Eu também, ao contrário do doutor, eu fiz minha vida acadêmica toda na escola pública, né? Tirando na faculdade também, mas... E o grande problema foi justamente entrar, poder estudar. Eu perdi um ano entre discussão de psicólogo dizendo que eu era apto a estudar em escola pública e a escola pública me rejeitando, dizendo que eu tinha que estudar em escola especial. Só eu já comecei a estudar atrasado. Mas eu passei por isso também. Exatamente. A minha mãe falou, isso a católica fez, queria fazer, só te cortando. Ah, tudo bem. Porque a católica não me aceitou de bom grado. Ela tinha um aluno com deficiência. Eu fui primeiro com paralisia cerebral. E como eu contei naquela época, o conceito de paralisia cerebral era ridículo. E aí, só que minha mãe é muito guerreira, sempre lutou pelos meus direitos. E aí o diretor da católica, que depois se tornou um pai para mim, falou o seguinte: eu não tenho como receber seu filho. Meu irmão, te vira, é obrigação sua. Meu filho vai estudar aqui. Não importa o que eu vou fazer, se eu estiver aqui não tem preço, eu vou. Meu filho vai estudar aqui, ele vai. Então esse tipo de conduta hoje ainda é necessária? Infelizmente ainda é. Mas com a Lei Brasileira de Inclusão, eu espero que isso diminua. Recentemente eu estava vendo que os pais que têm filhos com Down estavam passando por questões desse tipo, da escola particular, dizer que não tem como atendê-los, que não tem porque precisa ter outros profissionais. Coordenadores, auxiliares. Exatamente. E cobra taxas adicionais. Exatamente. Isso é um E absurdo. na minha época eu não se via falar em palestra, em direito da pessoa com deficiência. O único direito que eu acho que todos aqui ouviram quando eu era criança é: ah, você tem direito de ter alguma coisa do governo. Vai lá que o governo vai dar um saláriozinho. Não é? É o único direito que se via falar era isso: você tem direito ao lousa. Né? Que antes eu acho que era muito mais. Você tem direito a isso, só isso. O que vocês têm direito a isso? Não via falar, não tinha hoje não. Hoje nós somos chamados para ir em palestra, falar com as crianças. Eu nunca vi ninguém falando quando eu era criança na escola clássica fundamental sobre alguma coisa desse tipo. Pegando essa linha de palestras, né?
Eu sou o Ângelo, tá me apresentar. Sou assistente social formado há 2, 3 meses só. Mas nessa batalha já de 30 anos como cadeirante. Então, tô meio velho nessa área já. Mas eu fiquei muito feliz quando vi o convite que o Yota me mandou. Todo bonezinho de vir pra cá. Vim sozinho pra cá, na cadeira. A Karine sabe a história. Vim sozinho. E lembrando como era muito pior a acessibilidade em Ceilândia, que ela é um lixo hoje. Eu até brinco lá na entrevista do Saulo lá na TV, Estação 26. Eu joguei sempre acessibilidade, é um foco que eu tenho nessa luta, partindo do princípio de que com a LBI, né, que ela iguala muito mais, ela traz uma amplitude da pessoa com deficiência, não só cadeirante, mas a baixa visão, a paralisia cerebral, que eu tenho um sobrinho dele também, mas ele ainda está em desenvolvimento. E você fez um questionamento foi quanto a o que fazer dentro de tecnologia assistiva. O que a gente pode fazer para melhorar uma área aqui e outra área ali. E de um tempo para cá, isso já antes da formatura, eu tenho uma formação também técnica em informática. E a tua luta aí, adaptada aqui, adaptada ali, passei por ela também. Mas um detalhezinho ficou na minha cabeça, quanto ao concurso que teve da CEDEST. Que ou luta, que para você falou sobre o biopsicossocial, essa avaliação tem que ser conjunta, então a gente tem o assistente social, tem o médico e cadê a pessoa com deficiência nesse meio. E, ao pensar nisso, veio o pedido esdrúxulo, né, da banca examinadora do concurso, ao pedir para concorrer como pessoa com deficiência, a cota, né, aquela varinha que a gente tem, que é bem disputada, era necessário um laudo médico, não, um requerimento. Eu tinha que fazer um requerimento especial, diferente, que era registrado em cartório. Aí já foi pior. E ainda tinha que deixar lá. E ainda tinha que levar pessoalmente para a NASA Norte. E acabou que eu não fiz o concurso. Eu passei, eu também só assistente social, minha primeira graduação foi em serviço social. Eu também estou voltando, eu sou atleta, né? Então agora eu estou voltando para o meio dos concursos. Já fui servidora e abri mão porque eu amo o esporte, eu quero, assim, sempre gostei e quero continuar, mas financeiramente não tá legal, então eu quero voltar. Então eu estou começando nessa onda agora de concurso, né? Estou terminando minha segunda graduação agora. E eu fiz esse concurso, né? E a princípio as bancas eles solicitam que você encaminhe, né? Porque o SAR hoje ele te manda o laudo, você tira online, né? Com assinatura digital. Então assim, facilita. Você pega do SAR ali, já manda para a banca sem precisar ir pessoalmente ou mandar. Essa banca ela pediu para você encaminhar pelo site, para você ir pessoalmente. Para você ir pessoalmente, indo pessoalmente, porque eu não fui também, eu só encaminhei, porque para mim ele já estava, se o laudo é original, tem assinatura digital, eu estou encaminhando, qual a necessidade de eu ir pessoalmente levar um laudo médico? E além disso, que não estava no edital, a pessoa chegava lá, tinha que pegar um papelzinho, levar na CEDEST, para autenticar na CEDEST. Eu li o edital, esses absurdos. Eu acho que é um próximo. Pelo anexo número 4, eu só estava lá embaixo, assim, ó. Eu acho que é um bom assunto, meu presidente, da gente tratar em comissão sobre a ilegalidade de alguns editais de concurso público. Infelizmente, eu vou até corrigir, né? De alguns não, tem sido de todos. E assim, eu acho que a OAB ela tem legitimidade para colocar o Ministério Público, para a gente criar. Uma vez, eu faço. Por ser voluntário na Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, a nossa entidade ela é filiada à Organização Nacional de Cegos do Brasil. Eu enfatizo cegos porque a gente tem cadeira, nós temos cadeira no Conselho Nacional de Juventude, eu represento os jovens com deficiência lá, e em um dos discursos, na hora que eu falei o nome, eu acho que eu falei muito rápido e causou estranheza. Eu vi todo mundo, sabe, comentando, Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Eu falei, nossa. Aí quando eu fui saber o que era o comentário, eles
tinha escutado que eu representava a Organização Nacional do Sexo do Brasil. Dos cegos do Brasil. E assim, essa organização, ela propôs na época uma ação, provocou o MPF e consequentemente o INEP, mas o mais questionado da época foi o SESP. Então o SEBRASP, né? E assim, foi uma discussão muito interessante. O procurador, ele fez uma dinâmica com os diretores do INEP, do SESP, e assim, para a questão de acessibilidade, de site, de possíveis requerimentos do que você precisa, com relação ao SEBRASP, eu vi que deu uma melhora boa. Ainda não, a gente não pode nem elogiá-los, a gente fala só mas a gente tem que trazer esse tema para, claro, dentro da condição de vocês, da dinâmica da comissão, tem que trazer esse tema para discussão, para a gente criar um modelo, porque essa avaliação biopsicossocial não existe ainda, ela existe de forma embrionária, no INSS ainda é frustrada. Essa avaliação é questionável judicialmente. O médico se faz é um bom assunto, viu? Ele se faz como o Todo-Poderoso e aí tomou a decisão e às vezes... É incrível. Às vezes entra em embate com assistente social, até todo mundo de técnicos aí, de assistentes sociais. No INSS é muito reduzido. Eu só queria finalizar aqui o raciocínio também da seguinte maneira. Quando... há muito tempo eu trabalho com sites. E aí surgiu a ideia de ressuscitar uma página da internet chamada Deficientes Indignados do Brasil. Que em Portugal eles têm Deficientes Indignados. De Portugal, eu entrei em contato com eles alguns anos atrás. Aí nós estamos com 2.600 curtidas na página, ressuscitando, ela fez a página de curtir. A ideia, logo de princípio, foi montar uma comissão. O site está montado, já está no ar e começando já a escrever alguns artigos. Mas a ideia principal quanto ao concurso foi pensar em montar uma equipe para avaliar. Você comentou, já tinha sido pensado antes, e que seja agora colocado aqui e a gente está aberto a conversar. Por favor, o AD, o CRES, o CRAS, o que vier, né? A gente tem que estar junto. Para discutir cada edital. Pega esse edital, fazer um estudo dele com quem conhece mais do direito, de editais, como eles são formados e tudo, e jogar isso no site. Para que a pessoa com deficiência saiba o que está acontecendo ali. Independente da deficiência, né? Sim, E é muito difícil, é muito concorrido, porque é uma tecnologia. E um detalhezinho que é bem estranho, quando eu fiz o técnico há 11 anos atrás, tive que fazer uma redação. E é tão fácil pegar o computador, colocar no bloco de notas, não tem como eu errar uma palavra e desfazer, tem como programar aquilo. Então no técnico eu tive que fazer redação em bloco de notas, mas falando para a pessoa, escreve isso, vírgula, aquilo. São 3 raciocínios diferentes. Eu tenho que pensar o que eu vou escrever, falar para a pessoa, corrigir o que ela colocou. Isso é o fim do mundo, com toda a tecnologia que a gente tem aí. E aí depois no Enem, a mesma coisa. Depois para entrar na faculdade, a mesma coisa. Para o concurso público, a mesma coisa. Gente, como é que isso vai mudar? Eu fiz a minha segunda fase do AP na época num notebook. Já melhorou. Melhorou. E eu na faculdade também eu fiz no notebook. Nossa, e assim, foi fantástico. Eu tive uma autonomia. Apesar que eu fiz 6 horas de prova batida. Você mesmo. 6 horas. Eu saí assim no último minuto. Eu falei, deixa eu salvar aqui. Ctrl S, foi já. Aí, graças a Deus, tive isso. Então a gente tem tecnologia, a gente tem que, como você disse, está todo mundo aqui, ser mais ouvidos e também se fazer ouvir. Sabe, não é só esperar. Mas quanto a essa história de concurso, eu passei por uma situação dessa. Eu fui fazer concurso para juiz federal em 2015. E o SESP, eu falo SESP porque eu faço concurso há muito tempo na minha vida. O SESP tem aquela história de que só aceita boleto pago, não sei hoje, mas durante muito tempo ele só aceitou boleto pago na banco ou caixa lotérica, na loteria.
Aí minha tia um dia fala, Bruno, você vai fazer concurso para juízes federais? Eu falei, falei, vou, tia, tô querendo. Ela falou, então, me passa o boleto que eu pago. Eu juro para vocês, isso aconteceu comigo. A minha inscrição foi indeferida porque o CESP, porque minha tia pagou pela internet banking. E eles colocam lá, além de tecnologia assistiva, colocam no edital um absurdo, que é só aceito por meio de boleto bancário. Hoje em dia não mais. Eu nunca ouvi falar disso, que absurdo. Eu já vi. Pois é, mas bom, não sei hoje. Não, Porque hoje não, o mas- último concurso que eu Porque eu fiz só pago assim. foi em 2015. Não tem problema não. Porque, no meu caso, eu fiquei... detalhe, na época o TRF já era PJE, e eu não tinha o PJE ainda. Eu fiz o recurso. Saí da minha casa, que eu moro em Itaguatinga, eu fui lá no TRF com um calhamaço desse tamanho e não pude recorrer pro TRF. Por quê? Porque eu tinha que digitalizar toda a documentação, não ia dar tempo. Pessoal, falar um pouquinho. Eu quero pedir desculpas pelo atraso. Estava inclusive na Câmara dos Deputados, falando também de projetos da pessoa com deficiência. A doutora Karina, o doutor Bruno, todos colaboraram para a elaboração desse projeto, né, que é incluir a pessoa com deficiência dentro da OAB. Inclusive, alterar alguns artigos e incisos do Estatuto da OAB, inclusive dando também a possibilidade de constar advogado ou advogada com deficiência, caso queira, né, também na carteira, e por isso eu me atrasei. Bem, o que eu vejo aqui é que a acessibilidade sempre é um problema para a pessoa com deficiência. Infelizmente temos muitas legislações, porém práticas que são difíceis. A política pública efetiva, de fato, ela é muito complicada. Muito pior é que entra governo, sai governo, muda-se pessoas, muitas vezes são pessoas incompetentes, pessoas que não conhecem da causa, pessoas que infelizmente podem, como disse o Dr. William, querer até ajudar, mas desconhecem, acabam piorando a situação. Eu acho que isso tem que ser combatido, né? Inclusive, conforme o meu amigo aqui do lado colocou, a própria pessoa, os pais dentro de casa já acham a pessoa com deficiência incapaz de executar certas coisas sozinho. Eu acho que a gente tem que quebrar isso, né? Então, dentro de casa é o primeiro passo para que a gente dissemine de uma forma que nós somos capazes, nós iremos fazer, né? Então, o que eu penso disso é que a OAB está aberta como entidade. Inclusive, teve algumas situações que eu fui convocado para ir em palestras e também em audiências públicas na Câmara Legislativa, em que eu me senti num momento muito delicado, que foi da empregabilidade, um assunto muito também importante, que não tem como desassociar da pessoa com deficiência e empregabilidade. E que eu não pude tecer muitos assuntos, eu vou conversar com o presidente Délio. Délio, é preciso fazer uma política dentro da entidade. Nós temos que ser um exemplo, representantes da sociedade civil, nós temos que dar o exemplo, começar de dentro da nossa casa, assim como nós temos que fazer isso na nossa casa, nossos pais, dizer que somos capazes e vamos fazer, assim também deve ser a entidade. E ele tem sido muito receptivo à causa, tem visto também muitas dificuldades, inclusive dos projetos arquitetônicos, de trazer um prédio que é muito antigo, colocar ele totalmente acessível. Inclusive foram alguns pontos levantados, como tem também o elevador que não tem o sonoro, né? Então isso é também uma forma de acessibilidade. Então o que acontece, gente? A gente precisa unir. A OAB, como entidade seccional, está aberta a todas as subseções. É o que eu sempre tenho falado, né, doutora Karina? Eu tenho falado, olha, gente, pega as subseções, vamos unir, vamos trazer um grupo. Eu não tenho
luta por vaidades de não querer. Muito pelo contrário, eu quero juntar todos, porque cada cidade também tem os seus problemas. Aqui tem um problema, Sobradinho pode ser outro, e assim por diante, Taguatinga da mesma forma. Então o que acontece? Nós precisamos de demanda, nós precisamos ser provocados para isso. Entende? Então assim, a doutora Karina sabe que toda vez que eu fui provocado, olha, está faltando isso, no mesmo dia, na mesma hora, eu vou lá, oficio, vou lá com o presidente Délio, vamos aqui, no mesmo dia foi para a Secretaria da Saúde, foi notificado, a gente não tem essa, a gente vai lutar pelo que precisar lutar. Nós não temos nenhum parâmetro de falar, não, isso eu não vou fazer. Se for direito da pessoa com deficiência, nós vamos fazer. E isso o presidente da seccional já falou. Samuel, precisar de mim, você pode me convocar. Então, tragam-se demandas para a gente, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa ouvir todos. Eu também tenho deficiência desde que eu conheço por gente. Eu nasci com deficiência da mesma forma, doutor Bruno. A minha foi paralisia cerebral, foi hemiparesia, metade do corpo, também por erro médico, o bendito uso do fórceps, né? Então, assim, é complicado. Hoje, a gente tem bastante defesa até, as escolas até ajudam, mas ninguém sabe o que era bullying, como era na minha época. Aí o povo ia saber de fato o que era bullying, porque hoje existem maneiras de proteção, mas na época que eu era criança me chamavam de Capitão Gancho, então, eu só faltava não querer ir para a escola, gente, eu não queria ir para a escola, sabe? Eu já tinha as minhas costas, isso é verdade. Eu estava no jardim, já lá na Católica, estava brincando em barquinho. Eu tive minhas costas arranhadas por 2 coleguinhas, a gente tinha 5, 6 anos de idade, com tampinha de garrafa. Ficou... Mas você não podia culpar uma criança de 5, 6 anos. Isso é reflexo da educação que tem em casa. Então, para que essa situação, olha, pois foi 30 e tantos anos atrás, mas para que essas situações não se repitam? Ou pelo menos que diminuam, né? Então, um raciocínio rápido que eu tive aqui, baseado no que você disse, e lembrando sempre que, William, né? A temática era para ser uma palestra, lá fora você falou de fazer um bate-papo, e eu confesso a vocês que eu sentia falta disso aqui há muito tempo. De ter uma reunião de deficiência tão heterogênea, né? Com deficiência ou sem deficiência, eu gosto muito de pegar o trecho lá da ONU também, em que, antes de mais nada, é a pessoa, que também está na LBI. A deficiência nada mais é que uma característica, eu gosto de pensar assim. O momento em que eu sou deficiente é o momento em que eu estou na minha cadeira motorizada, não elétrica, né, senão estou matando. Estou na cadeira e aparece uma barreira, eu não consigo passar aquela barreira, e aí sim, a deficiência é enaltecida. E esse papo aqui franco, né, que a gente está tendo, é interessante que ele seja levado para fora. E para fora que eu digo é desse prédio, e ir para as periferias. Aqui na Ceilândia nós temos o Sol Nascente, comentei com o Saulo que eles me viram aqui na Guariroba. Domingo eu estava no condomínio privê, para atravessar aquela passarela da 070, né? Com o meu sobrinho, sozinho, em cadeira de costas. Mas eu fui pensando, eu falei, poxa, acessibilidade, essa palavra, a gente trata ela como tecnologia assistiva, como rampa, mas é interessante colocar como uma acessibilidade universal. Para tudo, sabe? É saúde, educação, é rampa, é sair, festa, meia entrada, que no site algumas pessoas criticam que algumas cidades do Brasil não é respeitado, e a gente tem isso à frente. Saí daqui porque quando eu olhei no privê eu fiquei pensando, se na Ceilândia está ruim, é Ceilândia, né? Lá onde eu estou está ruim, não tinha mais rampa, eu tinha onde subir, mas não tinha onde descer. Falei, pô, são bons engenheiros, né? Sabe? Aqui no centro de Ceilândia tem isso. Tem uma rampa que eu subo aqui logo no semáforo. Você atravessa o semáforo, sobe e não desce. Então, assim, é fazer com que isso aqui ecoe.
vá mais longe, independente das profissões. Eu assim, e assim, a gente tem defendido, gente, pelo menos nessas conferências que tem aí da pessoa com deficiência, todos os grupos, a gente tem que mudar a postura. As pessoas responsáveis por essas obras precisam ser responsabilizadas. Elas não são, eu não sei o que acontece. Aliás, eu não sabia até o ano passado, foi a primeira vez que eu ocupei um cargo público, que foi temporário, que a gente, né, Karina, nós entramos para apagar um fogo criado com relação à política do passe livre especial. A gente aceitou esse desafio e, graças a Deus, tivemos êxito. Mudou o governo. Isso independe, mas eu entendi a burocracia das coisas. Não justifica, eu entendi o porquê, mas eu não estou justificando, porque, gente, tudo que é acessível todo mundo usa. Hoje, William, para você ter a liberação de alvarás, etc., é preciso pontuar a acessibilidade. Se não pontuar, não é liberado. Teve um diretor da Nova Capa que ele... LBI, né? Licitação traz. Agora, a questão da UNB é uma questão assim que tem que ter um olhar especial. Recentemente, eu tive uma queda horrível na UNB. E outra coisa... Não, na UNB, da UNB. O que acontece? Além do que, eu fui participar a gente teve os júris universitários e a premiação foi dentro da UNB também. O ginásio de lá é uma sacadona assim, ó, que você não tem acesso. Cara, o UNB não tem acesso nenhum para pessoa com deficiência e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, assim, eu fico impressionada. Eu vou compartilhar com vocês uma história, que eu escutei essa história do... Esse não é história, é verídico. Não sei se todos conhecem, o Dr. Wemer. Não, é um cadeirante, ele é defensor público. Não sei se ele está ainda, mas na época que ele falou essa história, ele estava atuando no Gama. Isso. Ele entrou com uma ação, foi removido, simplesmente removido. A altura do meu fio estava errada. E ele entrou com a ação, foi removido tudo. Mas é igual a conclusão que a gente estava discutindo. Quem que pagou isso? Foi nós. Então, assim, essas coisas não tem que começar errado, tem que começar certa. E gente, coloca as pessoas para perder esses concursos públicos aí, porque senão a gente não vai conseguir essa acessibilidade plena nunca. Ele conseguiu também a responsabilização de um gestor público por improbidade administrativa por conta de iniciar obras sem ele estava fazendo um trabalho muito legal no Gama, shopping do Gama mesmo, questão de adaptação, da pessoa ter um provador para a pessoa com deficiência. Ele estava assim, junto com outros defensores, utilizando para poder melhorar. Aqui em Ceilândia é coisa mais lenta. Na frente da faculdade foram 4 anos, fizeram a rampa mal feita, eu estava perto, criticando, mudou o governo, terminei a faculdade. Estou como voluntário, continuo do mesmo jeito. Na faixa pedestre, o risco. Então é necessário uma ação mais eficaz. Pode falar. Quanto a essa questão de rampas, a nossa comissão já entrou em contato, estamos em contato agora com a administração de Ceilândia. É bom ter esse diálogo. Já estamos com esse diálogo. Hoje mesmo tive reunião com o doutor Fernando. E a promessa dele é de melhorias para frente, inclusive com piso tátil, né? Cobrei piso tátil também, que em Ceilândia não tem, e eu fiz essa cobrança e ele disse que está já uma emenda aprovada, que ele conseguiu, o deputado aprovou mais uma outra emenda, e já irão começar a fazer algumas modificações aqui no centro de Ceilândia, então expandir para a Ceilândia em si. É porque eu penso muito principalmente na estação de Ceilândia, que está péssima, né? Penso muito no deficiente ali do sol nascente. Isso. Eu não penso só aqui onde a gente está com asfalto, né? Onde não tem, eu fico pensando adiante. O céu das artes, o sol nascente é totalmente acessível. O céu é outro, eu não desci lá ainda. Pode ir, eu fui na inauguração, eu sinceramente, nossa, que lugar maravilhoso. Agora, assim, o que eu fiz um pedido, inclusive recente para o subsecretário de Direitos Humanos, é que seja incluído uma porcentagem, né, para as pessoas com deficiência para fazer os cursos. Não tem essa porcentagem. Às vezes o Saulo chega lá, escolhe um curso, se ele gostar, se vai ser acessível, é outros 500, mas você vai escolher o curso e vai entrar. Agora não tem uma porcentagem, porque tanto tendo uma porcentagem,
aquele gestor, aquele coordenador, não sei quem é que é responsável lá, já ficou obrigado a garantir aquela acessibilidade, seja de material, seja visual, sei lá, mas ele fica obrigado a garantir. Eu vejo também de todos os problemas que entra o governo, sai do governo. Eles parecem que procuram as pessoas com deficiência em beira de eleições. Porque sabe que de alguma forma ou de outra comove, chama-se votos. Né? Então isso é o que me deixa mais triste. Então, mais um motivo das pessoas com deficiência se atentarem às pessoas que de fato buscam fazer, não simplesmente ter aquele lobby, né, compram aquela ideia, façam-se inúmeros eventos, mas quando é efetivamente para fazer, que não necessariamente está sobre os holofotes, não faz porque não dá visibilidade. Entende? Então isso me entristece muito. Precisamos colocar e ver pessoas que de fato, independentemente de holofote, está ali para poder fazer. Sabe? Porque é lei, que se cumpra, que se faça. Entende? Então eu acho que a maior questão nessa envolvida, por exemplo, os conselhos, CODED, etc., tem que buscar ver o que de fato precisa, a pessoa com deficiência precisa. Fazer eventos de chamar pessoas das sociedades locais e ver eventos só para pessoas com deficiência. O que está acontecendo, o que vocês sentem dificuldade, para de fato formalizar documentos, deixar documentados e que, se determinado local não foi de fato cumprido, pronto, já está claro que não vai haver um retorno para essas pessoas. Na verdade, a gente precisa de compensação. Sim. Não é uma ajuda. É da forma do governo compensar aquilo. Porque, afinal de contas, a pessoa com deficiência é autonomia. Autonomia financeira, autonomia de mobilidade. Eu acho que isso que falta. A gente não precisa ser tratado como coitadinhos. Precisamos ser uma pessoa que tem certas limitações, mas que sozinho dá conta de executar o serviço. Eu, pelo menos, eu penso assim. Boa noite. Eu quero parabenizar a Saulo e o pessoal da direção, representado pela secretária-geral, né? E dizer, meu nome é Dilson Barbosa, eu aqui sou como presidente da Comissão de Educação da subseção. E na gestão passada, fui presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da seccional. E também participei lá não na subseção, mas na seccional da Comissão dos Autistas. Eu tenho um filho autista e a gente briga aí por esses direitos. Eu hoje sou diretor jurídico do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil, no qual o nosso presidente me procurou, porque nós não tivemos advogados para continuar a comissão. Então a comissão ela foi extinta e agora está buscando fazer parte de uma subcomissão na Comissão de Deficiência. Então, assim, vocês debatendo aqui, a gente sabe o que é a dificuldade. Meu filho hoje tem 15 anos, a gente lutou muito para ele chegar até o primeiro ano do ensino médio, né? As dificuldades, os bullying, tive que trocar ele de algumas escolas por causa disso. E a luta, né? O autista hoje tem a lei própria, né? Tem a lei federal, tem a lei aqui no DF. E a gente nota a dificuldade de fazer cumprir. Eu mesmo tenho, dentro do MOAB, a gente entrou na justiça contra os planos de saúde por limitar as terapias para os autistas. Inclusive, de 4 processos, 2 em Taguatinga e 2 no Gama, os juízes deram de causa preliminarmente, para não limitar a terapia, porque o autista precisa das terapias para futuramente se conseguir ser alguém com independência. E isso chegou no 2º grau. Uma das ações. No 2º grau, foi unânime o acordo, dizendo que não é a ANS que tem que dizer o número de terapias para o autista, é o médico. E isso foi legal. Certamente que a Bradesco, ela vai ao STJ. No STJ nós vamos procurar vocês, porque na nossa comissão passada, nós chegamos ao STF e a OAB se habilitou com o amicus curiae, que foi aquele momento que as escolas não queriam que os autistas tivessem o monitor. O STF e a OAB, nós fizemos um parecer e tal. Então, eu acho que a OAB, e vocês estão discutindo aqui,
têm que ser protagonistas. E certamente, o doutor Saulo, o doutor Leonardo aqui, ele já esteve lá no... E essa ideia do... Porque o Sol Nascente é o canteiro de obras. Agora, será que está respeitando? Ou depois vai ter que fazer, igual o doutor Saulo está brigando ali, para o centro de Ceilândia, que está desde 1971, e não tem a acessibilidade. Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que vocês estão de parabéns, as comissões estão atuantes, nós temos que brigar mesmo. Eu acho interessante quando eu vejo a autonomia do Dr. Bruno, né? Dr. Bruno, o senhor, a gente nota vocês, né, o Dr. Saulo, quando ele brigou para ter vaga, é o que vocês falaram, precisa ter a oportunidade. Né? Porque se tiver a oportunidade, cada um faz. Eu vejo meu filho, pessoal, ele na física, eu sou professor de física também, eu formei primeiro em física. Então ele tem uma facilidade. Na turma dele, só ele tirou 2,5 pontos. A prova valia 4 de física. Só ele, entendeu? Autista. Então, quer dizer, é a potencialidade. Agora, as dificuldades dele, ele tem. Como até eu tenho a minha, porque eu sou uma pessoa sem a deficiência. Então, acho que respeitar, né? E a gente, através desses debates que vocês fizeram aqui, eu acho que a gente consegue. A sociedade está avançando muito. É não deixar para trás, é não brigar, é sugerir ao concurso, você tem razão. Meu filho, desde 8 anos, quer fazer o concurso Senado. Aí ele pegou o edital, eu deixei ele olhar o edital. Nessa parte de pessoa com deficiência, ele já ficou recuado da dificuldade que é para disputar. Não é? Então, eu acho que a OAB, eu acho que você, como presidente, tem que já iniciar essa coisa de, nos concursos públicos, facilitar. Isso que vocês falaram aqui, é excluir mesmo. Então, está de parabéns vocês. Nós estamos abertos. Qualquer item de pauta nós colocamos em discussão, nós votamos e nós levamos à presidência. Né? Inclusive, um dos casos que eu até relatei aqui, referente à falta de materiais, né, pela Secretaria de Saúde, o doutor Délio, quando apresentou o ofício, ele até falou assim: você quer oficial ou você quer que a gente entre com medida judicial logo? Ele logo de pronto já falou: a gente precisa, o que precisar demandar, a gente vai fazer. Então, assim, só que a gente precisa ser provocado, a gente não sabe tudo. Se a gente não for provocado, de falar, olha, estamos precisando disso, estamos com falta daquilo, nós precisamos de uma ação enérgica ali, entende? A gente fica, né, muitas vezes ali em Brasília. A gente precisa. Eu tenho uma reivindicação que desde quando eu peguei meu AB, minha primeira visita na Papuda, até hoje eu peço. A OAB e lá na Papuda não tem acessibilidade nenhuma na Papuda. Aí é diretamente para o advogado mesmo, não tem. Tanto da parte de fora, como o CDP é o pior. O CDP é o PDF até que vai, mas o CDP é o pior. Tanto da parte externa, quanto até a sala para você conversar com o interno. Eu cheguei lá no PDF 2, eu fui para conversar com o meu cliente, estou agendado. Um degrau para entrar na sala para conversar com o meu cliente. Além do degrau para piorar, a cadeira é parafusada no chão, não sai do lugar. Como é que a minha de roda fica no lugar que eu queria conversar com ele? É um caos lá. Eu já reivindiquei isso pessoalmente para o Délio, ele me falou, em época de eleição, ele falou que quando assumiu, se ganhasse, obviamente ganhou, iria lá e eu quero uma comitiva, que a OAB vá lá, tanto o senhor que é da comissão, eu, o presidente Délio, vai lá, por favor, faça uma vistoria no presídio em si, todo. Inclusive no meu WhatsApp essa informação que eu vou pegar o seu número do doutora Carmen. Tá bom? Eu só queria falar a questão do Museu das Artes. Eu falei que lá eu fui na inauguração, tem acessibilidade, mas dentro, tá? Para chegar não tem. Então, e outra coisa, recentemente foi noticiada a criação da Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, Família e Idoso. Então vamos abrir os olhos para isso, vamos saber qual vai ser o alcance dessa secretaria. Talvez é uma oportunidade de efetivar a nossa política. E assim, quem tiver contatos com pessoas que é envolvida nessa construção, com certeza haverá momentos que os envolvidos vão convidar, a audiência deve ter, eu prefiro acreditar que deve ter. Então assim, quem conhece alguém, vamos nos atentar a isso, porque eu acho que é um momento para efetivação.
Não é um momento de criar uma secretaria só por criar. Eu ouvi numa audiência pública uma pessoa com deficiência falar o seguinte: eu estou cansado de vir em audiência pública. O que eu mais estou acostumado a vir em audiência pública, eu só não vejo atos. Eu vejo sempre isso. Por isso que é importante, eu bato nessa tecla. Vamos ter os horizontes voltados para as pessoas que nos representam lá dentro. Isso. Entende? Isso é muito importante. E eu acho que a gente não percebeu isso na prática. Infelizmente. E falando de política pública, já que você pediu para fazer esse levantamento, abra os olhos com a reforma da Previdência. Sim. Tá vendo muitas alterações, então retirando o BPC, essas Porque coisas. senão a pessoa com Sim. deficiência, Porque- não vão mexer Não, mas eu já pesquisei 3 textos hoje, eu li por alto 3 textos, inclusive do senador Paulo Paim, alertando sobre isso, e de pessoas especializadas, então são fontes confiáveis. Os nossos direitos estão sendo vilipendiados. Vão acabar com muitos dos nossos direitos. Então, vamos abrir os olhos, porque, por exemplo, a reforma da Previdência, quer, por exemplo, porque nós temos o direito de aposentar com 15 anos de contribuição. Estão querendo aumentar essa contribuição para 20 anos. Nossa, deixa eu nem E tem outras coisas que eu li que eu não estou lembrando agora, mas são muitas modificações contra nós. Então vamos abrir os olhos. É a boca, porque essa reforma da Previdência Já tem muitas vai emendas assim. acabar com Doutor Bruno, inclusive é tema de relatório, não é? Nossa comissão. Só volta a fazer aula. Quando o novo relator nos apresentar, nós oficiaremos a presidência para ir lá no Congresso. Viu? Eu já pesquisei, volta a fazer aula. É sexta-feira, calma. Só abrindo um parênteses, o grupo falou do relatório. Nossa comissão, nós compramos um caderno. Porque vocês estão criticando a questão lá que não tem nada votado, né? Da gestão passada, não é isso? Isso, lá nos autistas, a gente até fez e deixou lá, sabe? Essa reunião aqui mesmo, acho que nós não assinamos a presença. Mas já tem a lista lá Tem a lista fora, isso. beleza. Na saída, por favor, assine. O pessoal quer pegar a gente no pecado, né? Mas é Não, bem já tem lembrado. isso. Isso é bem lembrado. Mas tá lá. Porque às vezes a gente deixa de documentar coisas bem importantes. Já fica reforçado aqui que na saída, por favor, assinem lá. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Anneli, secretária-geral aqui da subseção. Gostaria de agradecer ao Dr. William, Dr. Leonardo, parabenizar a comissão por ter proporcionado. Eu peço 1000 desculpas, mas eu não tenho tanto conhecimento de causa assim com relação à dificuldade que vocês enfrentam, mas eu acho muito importante. Acho que não deve ficar só aqui, não deve ficar só dentro da OAB, não deve ficar só entre a comissão. Convidar as outras comissões para fazer eventos de maior esporte. Não ter medo de chegar na seccional, bater na porta, se não abrir, chuta, vai pela janela, faz alguma coisa. Mas assim, porque assim, a gente não sabe o que vocês passam, não tem como a gente querer brigar por vocês. Porque por mais que a gente sinta que vocês precisam, não é na nossa pele. Então assim, eu acho que vocês têm que ir atrás sim, brigar sim. E eu queria fazer uma pergunta, mais para os deficientes auditivos, né? Que, assim, hoje em dia nos tribunais, se tem uma audiência, o tribunal fornece um intérprete, a gente tem que levar, não sei quem advoga na área, eu nunca advoguei, não sei como é. Não, mas como é que Ela teve uma audiência, ela teve que levar a irmã para poder... Mas é falta de... Eu posso falar um porque eu pouquinho. não tenho conhecimento. Tem um contrato, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem um contrato que ele é igual, ele é semelhante ao da Câmara Legislativa do DF. Esse contrato ele permite a contratação por hora.
Então, esse requerimento, as pessoas não fazem por não saber que existe esse contrato. Inclusive, eles são capacitados na linguagem forense, para não ter dificuldade, porque, inclusive, eu falo isso porque eu convivi com alguns surdos, e eles falaram, né, segundo o relato, que teve uma pessoa surda que foi condenada aqui em Brasília, no âmbito criminal, por uma interpretação errada no ato de seu depoimento. Isso é grave, isso é grave. O que aconteceu comigo? Mas... Olá, muito boa noite, amigos da TV Estação 26. Estamos aqui no Direito DF e falando aqui com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da seccional Ceilândia, onde hoje houve aqui uma palestra sobre acessibilidade e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual. É o Dr. Saulo e eu vou perguntar para ele, para começar o seguinte: Dr. Saulo, você acha que essa palestra que o senhor, como presidente da comissão, ela veio a atingir os objetivos propostos? Boa noite. Sim, na verdade, além de atingir os objetivos, eu acho que até superou, porque inicialmente iríamos ter uma palestra, né, com o Dr. William, e essa palestra se tornou uma roda de bate-papo. Então não foi só uma pessoa falando, todos puderam interagir e falar suas necessidades, o que passa como pessoa com deficiência. Então acho que foi bastante proveitosa essa palestra hoje, que se tornou uma roda de amigos, né, uma conversa entre amigos, e podemos até inclusive ter a participação de pessoas com deficiência auditiva que não são advogados. Trouxemos da sociedade, que abrimos, né, espaço para a comunidade na Ceilândia, e eles trouxeram anseios dele, até teve um relato que ele fez, né, das suas dificuldades como pessoa com deficiência, e eu achei isso bastante proveitoso e estou muito grato com tudo que aconteceu hoje aqui. Foi muito satisfatório promover essa palestra hoje. É isso aí, doutor Saulo. Tivemos aqui a explanação do doutor Saulo, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui na seccional OAB Ceilândia. Alô, muito boa noite, pessoal ligado no Direito DF. Estamos aqui hoje num programa externo dentro da seccional OAB Ceilândia para entrevistar aqui a vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos de Pessoa com Deficiência, tá? Doutora Karina. Doutora Karina, hoje tivemos aí uma palestra sobre acessibilidade e tecnologias assistivas, né, para pessoas com deficiência visual. Ao seu ver, a senhora acha que a palestra cumpriu com a proposta, o objetivo a qual ela foi proposta? Sim, ela cumpriu, né? Inclusive, esse tema foi escolhido por mim, né, pensando na questão do Dia Internacional do Surdo Cego, que é comemorado agora no dia 27 de junho. Então, nós tivemos a presença de uma pessoa que é advogado com deficiência visual, né, e um convidado que tem deficiência auditiva, justamente para a gente debater sobre esses temas, que é um tema que está previsto dentro da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que caracteriza, inclusive dentro dessa legislação, crime, né, a questão de ausência de adaptações razoáveis e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência. Doutora Karina, muito obrigado pela entrevista e boa noite. Olá, muito boa noite, amigos da TV Estação 26. Estamos aqui no programa Direito DF, hoje fora dos estúdios, aqui na seccional Ceilândia, OAB Ceilândia, tá? A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência organizou uma palestra onde estava falando das tecnologias e assistivas para pessoas com deficiência. E estamos aqui com o Dr. Samuel. Ele é da Seccional Brasília e esteve aqui participando especialmente dessa palestra. Doutor, o que o senhor achou dessa palestra? E o senhor acha que com mais palestras nós vamos sair atingindo e trazendo, fazendo mais inclusão para a pessoa com deficiência no nosso estado brasileiro? Sim. A necessidade, com certeza, ela se expressa e necessita, sim, de palestras para que as pessoas tomem conhecimento das necessidades das pessoas com deficiência. De fato, não seria possível se não houvesse essa divulgação através das discussões entre as pessoas que conhecem a causa e as necessidades das pessoas com deficiência. Obrigado, doutor. Nós somos muito satisfeitos com a sua entrevista e sigamos aí o nosso programa Direito DF.
Alô, muito boa noite, amigos telespectadores da nossa rede Estação 26, aqui na TV Estação 26, dentro do programa Direito DF. Hoje estamos aqui na seccional OAB Ceilândia, onde estava acontecendo aqui uma palestra acerca da acessibilidade e tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual. Tá? Então nós vamos aqui entrevistar um pouquinho um palestrante, o doutor William Ferreira. Tá? Então vamos aqui com eles. Boa noite, doutor. O que o senhor achou e se o senhor conseguiu atingir o objetivo dessa palestra aí sobre a acessibilidade e as tecnologias assistivas? Boa noite. Primeiro eu agradeço o espaço da TV Estação 26 e, sem dúvida, atingimos sim. Hoje nosso objetivo foi demonstrar que o conceito de tecnologia assistiva ele está além da própria tecnologia. Ele está com ações, o conceito ele abrange ações, metodologias, estratégias, e com essas ações, com essas metodologias que nós iremos conseguir a efetivação de fato da política pública. Então, tá aqui, agradeço ao Dr. William Ferreira, muito obrigado pela atenção e pela entrevista. Agora mais uma entrevista aqui com uma pessoa da qual veio para participar da palestra aqui acerca da acessibilidade e também de tecnologias assistivas da pessoa com deficiência visual, tá? A qual participaram advogados da seccional OAB Ceilândia, também OAB Brasília, tá? E também pessoas com deficiência auditivas. Estamos aqui com uma pessoa da comunidade, não é especialista em direito, a qual participou. É o doutor, ou melhor, Ângelo, né? Também é um doutor que é formado aí, né? Assistente social. E ele vai dizer aqui se ele achou que a palestra cumpriu com o objetivo, se trouxe algo a acrescentar, né? nessa nossa vida. Bem, a acrescentar sempre tem, né? Sempre tem a temática só de trazer, só de possibilitar, reunir várias deficiências e vários profissionais, né? No caso, eu, assistente social, advogados, gente da comunidade. Só isso já é importante. Mas para discutir a tecnologia assistiva, aí vai ser necessário mais algumas, mais outras conversas. Esse é o grande pontapé. Foi super válido, será sempre válido e eu acredito que terá mais e a gente pode conhecer muito sobre tecnologia, sobre profissões, sobre concursos, porque variou bastante a temática e isso é sempre importante quando envolve pessoa com deficiência. Obrigado, Ângelo, pela entrevista. Também fomos aí com mais uma entrevista aqui e encerrando o nosso programa Direito DF. Muito boa noite.